Olá, eu sou o professor Levi e hoje nós vamos começar com simplesmente direito penal. O que nós vamos ver? Nós vamos ver os crimes comissivos e também os crimes omissivos. Olha só, quanto ao modo de execução, o crime pode ser comissivo, bem como o crime também pode ser omissivo. Continuando para vocês, vamos começar com crime comissivo. O que é um crime comissivo? Ele viola um tipo proibitivo. O direito penal protege bens jurídicos, proibindo algumas condutas consideradas desvaliosas. Olha só, matar alguém. Se você pratica este crime, o seu crime é por ação. Subtrair para si ou para outrem. Este crime também é por ação, porque essa conduta é desvaliosa. O direito penal deseja que a pessoa não pratique esta conduta. Ele quer que não pratique. Mas se a pessoa praticar, o crime será por ação. Então viola um tipo penal proibitivo. O crime comissivo infringe um tipo proibitivo. O agente age em desacordo com o que é determinado pela norma. É um agir proibido. É um agir proibido. Então, o crime por ação é muito simples. Agora, o que é um crime omissivo? Ele viola um tipo mandamental. Isso mesmo. O direito penal protege bens jurídicos determinados. A realização de condutas valiosas. O direito penal está mandando praticar algo. Se esta pessoa não pratica, o crime que ela incorreu é por omissão. Qual que é a conclusão? O crime omissivo infringe um tipo mandamental. No tipo omissivo, o agente deixa de agir de acordo com o que é determinado pela norma. É um não agir como determinado. Então isto é um crime omissivo. Qual que é a distinção de tipo proibido, tipo proibitivo e um tipo mandamental? Olha só, o tipo proibitivo descreve conduta desvaliosa. Não realize, não pratique. Agora, um tipo mandamental, ele descreve uma conduta valiosa. Faça, realize. Continuando, as normas mandamentais, ela decorre. Da norma mandamental decorre o crime omissivo próprio e o impróprio. Vamos iniciar com a letra A, o crime omissivo próprio. O crime omissivo vem descrito no próprio tipo penal. O que é um crime omissivo próprio? É aquele que está descrito no próprio tipo penal. Qual é o exemplo-chave? O artigo 135. O artigo 135 ele começa dizendo assim, deixar de prestar assistência, quando possível. Olha só, o próprio tipo penal está descrevendo uma conduta que você quer que você faça. Ele quer que você preste assistência a uma pessoa acidentada. Não foi você que acidentou, há uma pessoa acidentada. E você pode prestar assistência sem risco pessoal. Se você não presta, você deixa de prestar assistência. Você responde pelo artigo 135, omissão de socorro. Este crime ele é chamado de crime omissivo próprio ou puro. Agora tome muito cuidado. Os crimes omissivos próprios e puros, você não responde pelo resultado. Agora, vamos lá. Os crimes omissivos, eles podem ser de uma cláusula geral. Aqui descreve a figura dos garantidores. São pessoas especiais, elevadas, que devem praticar algo para que o crime não aconteça. Adotando-se a teoria normativa, em que o não fazer será penalmente relevante apenas quando o omitente possuir a obrigação de agir para evitar o resultado. Estamos falando das pessoas que têm dever jurídico. Isso é muito interessante porque do nada nada surge. Mas a lei criou um dever jurídico de praticar algo, para que o crime não aconteça. Aonde estará a cláusula geral?
está no artigo 13, parágrafo 2º. O artigo 13, parágrafo 2º, ele diz assim: a omissão é penalmente relevante quando o omitente deveria ou poderia agir para evitar o resultado. Tem o dever de incumbe a quem evitar o resultado. Então a própria lei fala: o garantidor responde pelo resultado do crime, aqui que pega. Na omissão de socorro, a pessoa não responde pelo resultado. Mas aqui o garantidor, ele responde pelo resultado. Ele não fez nada do ponto de vista natural, mas é como se ele estivesse praticando algo. Sim, o garantidor responde pelo resultado. Então ele responde pelo homicídio, pela lesão, eventualmente pelo estupro e por todos os crimes. É chamado de crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão ou também espúrio. Vamos continuar com vocês. Vamos citar os exemplos das alíneas para vocês. A primeira linha do parágrafo 2º, que ele fala assim: a omissão é penalmente relevante a quem poderia ou deveria evitar resultado. Tem o dever de evitar resultado. A linha A: tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A mãe que deixa de amamentar o filho. Se ela nada fizer, ela não responde por nada? É claro, porque ela tem o dever de amamentar o filho. O bombeiro que não presta socorro. Ele está em serviço. Aconteceu um fato para prestar socorro e ele nada fez. Ele responde pelo resultado. O militar que não presta assistência quando em serviço. Ele também responde pelo resultado. Agora vamos para a linha B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir resultado. Aqui eu trouxe uma forma para você compreender. Por exemplo, a questão contratual. Quando você contrata alguém para levar o seu filho, você contrata a escola para educar o seu filho. Percebe? Isso é mais fácil você compreender. Olha só, um guia turístico que abandona os seus turistas em montanha gelada. Se acontecer uma lesão, uma morte, ele responde. O segurança particular, se acontecer alguma coisa, ele responde, porque ele é garantidor. Uma babá contratada para cuidar, para proteger o seu filho. Se acontecer alguma coisa, ela vai responder pelo resultado. Agora vamos lá para a linha C. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Olha o exemplo. Pessoa que empurra amigo na piscina sem que este saiba nadar. Você empurrou, você criou um risco da morte. Ele caiu lá, falou: estou morrendo, cai, pega ele, porque não você vai responder. Alguém que fuma no cinema, e em virtude do toquinho do cigarro lá acontece um incêndio. Ele pode alegar estado de necessidade? Não, ele vai ter que socorrer as pessoas, porque com seu comportamento anterior ele criou o risco do resultado. Agora, crime omissivo impróprio, ele pode ser doloso ou culposo. Olha só, ele pode ser a título de dolo e de culpa. Qual seria o exemplo? Exemplo de crime omissivo impróprio doloso. Vamos lá, militar em serviço em guarita, que podendo nada faz para que estuprador leve garota ao lugar ermo, por ser uma vizinha muito chata. Se ele é um policial, está em serviço, está vendo uma pessoa que vai praticar o crime e nada faz, ele responde pelo estupro, por omissão, como se ele tivesse praticado o estupro. Agora, ou um exemplo de crime omissivo impróprio culposo, salva-vida, que deveria estar patrulhando, salva-vida particular, ele deveria estar patrulhando, no qual sai antes do horário, sem motivo justificado, para fazer compras, ou sai antes do seu posto, sai do seu posto para lanchar no horário que não deveria. Se é uma criança morre afogada ou tem lesões ali, ele responde, mas dolosamente não, culposamente. Os crimes omissivos impróprios são crimes materiais. Gravem isso no seu coraçãozinho sedento por conhecimento jurídico. Os crimes omissivos impróprios, eles são materiais, pois exige resultado naturalístico. O resultado naturalístico são aqueles perceptíveis por intermédio dos sentidos.
Olha só, homicídio, o roubo, o estupro, todos os nossos exemplos são crimes materiais. Qual que é a distinção em crime omissivo próprio e impróprio? No crime omissivo próprio, o agente tem um dever genérico. Omissão de socorro é um dever que cabe a todos, é um dever de solidariedade. Agora, no crime omissivo impróprio, o agente tem um dever jurídico, porque está específico lá na própria lei. Um dever jurídico para determinadas pessoas. Agora, no crime omissivo impróprio, a omissão são descrita no próprio tipo penal. No crimes omissivos impróprios, o agente responde pelo resultado como se tivesse provocado. São determinadas pessoas. É uma cláusula geral que eleva uma pessoa a qualidades especiais, denominadas de garantes ou garantidoras. Agora o ponto 3 é o que mais cai em concurso. Crime omissivo próprio está diante de crime de mera conduta. Omissão de socorro, por exemplo, é crime de mera conduta. Deixar o médico comunicar às autoridades de um determinado tipo de doença é crime de mera conduta. Assim, não admitem tentativa. Agora, os crimes omissivos impróprios está diante de um crime de resultado e admite tentativa. Os crimes omissivos impróprios admitem tentativa. Vamos pensar do militar? O militar que estava na guarita e estava vendo uma vizinha dele, o autor levando para estuprá-la. Ele falou, não estou nem aí, deixa que aconteça. O que acontece? Um outro policial vai lá e impede. Ele responde por tentativa de estupro, assim também como o estuprador diretamente. Vamos lá. O que é um crime de conduta mista? Ele é um crime de ação e omissão ao mesmo tempo, de ação precedente e de omissão subsequente. Qual é o melhor exemplo de apropriação indébita? Apropriação indébita de coisa achada. Quando você acha a coisa, você pega por ação, você tem 15 dias para devolver para a pessoa ou para a autoridade competente. Se você não entrega, você responde. Então ele é um crime de conduta mista. Hoje nós falamos com vocês de crimes por ação e também por omissão, através do simplesmente direito penal. Eu sou o professor Levi e espero que você esteja aprendendo o nosso lindo, maravilhoso, grandioso, pomposo, porém sangrento direito penal brasileiro. Até breve.